As profundezas do oceano são vastas, escuras e extremamente frias. Elas são habitadas por seres gigantescos. Ao explorarmos as camadas mais profundas, primeiramente encontramos a zona epipelágica. É aqui que a vida oceânica floresce, impulsionada pela energia solar penetrante. Nesta zona, os animais são coloridos e abundantes. Em seguida, adentramos na zona mesopelágica, também conhecida como zona crepuscular. A luz começa a desaparecer e a fotossíntese se torna impossível. Abaixo de 1000 metros, a luz solar desaparece por completo, adentrando a zona da meia-noite ou zona batipelágica. A única luz visível é a brilhante bioluminescência emitida por lulas e peixes pescadores. Aqui, a pressão é imensa e as temperaturas extremamente baixas. No entanto, o oceano ainda se torna mais profundo. A zona abissopelágica alcança profundidades de até 6.000 metros, com uma pressão 600 vezes maior do que a superfície terrestre. O reino abissal é considerado o maior ecossistema único na Terra, abrangendo uma área de 300 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 60% da superfície global. Mas as profundezas oceânicas não param por aí. A zona endopelágica é a região mais profunda dos oceanos. Encontrada a partir de uma profundidade de aproximadamente 6.000 a 11.000 metros, ela se estende em longas e estreitas trincheiras em formato de V. A Fossa das Marianas é a mais profunda delas já descoberta. Apesar de toda a lógica, a vida sobrevive nessas profundezas sombrias, e as criaturas que habitam esse ambiente são extremamente peculiares, indo desde formas fantasmagóricas aterrorizantes até criaturas gigantescas. O caranguejo-aranha japonês de proporções gigantescas, a imponente água-viva vermelha, o majestoso arenque-rei, a lula colossal, o tubarão da Groenlândia e os isópodes gigantes. Todos esses animais exemplificam um fenômeno conhecido como gigantismo das águas profundas. É a tendência dos animais marinhos das profundezas em serem significativamente maiores do que seus equivalentes nas águas rasas. Por que esses leviatãs surgem nas águas intensamente frias e escuras? Seria uma mera coincidência do sombrio mar profundo ou uma característica da vida nessa paisagem inóspita? Nas profundezas abaixo de 400 metros, o alimento se torna escasso no oceano. Com a diminuição da luz solar, as algas fotossintéticas e o plâncton também desaparecem. Sem essa parte crucial da cadeia alimentar, a vida se torna notavelmente difícil para os animais marinhos de grande profundidade. A maioria deles depende dos detritos que descem das águas mais rasas, um fenômeno conhecido como neve marinha. Essa neve é composta principalmente por plâncton morto, fezes em forma de pellets e fragmentos de cadáveres decompostos, que caem no fundo do mar como partículas finas. Alguns animais dependem diretamente e totalmente da neve marinha. A lula vampiro, por exemplo, possui adaptações especiais para capturar e alimentar-se dessas partículas que caem. 2 longos filamentos se estendem de seus corpos para capturar qualquer material que passe por eles em seu habitat a 900 metros de profundidade. A neve marinha é o alicerce de toda a vida nas profundezas, mas não pode sustentar uma grande quantidade de biomassa. O número de criaturas nas profundezas é escasso e a cadeia alimentar é tensa. Muitos animais não se alimentam diretamente da neve marinha, mas dependem daqueles que o fazem. Assim, a pressão predatória é extremamente alta. Qualquer pequeno peixe, crustáceo ou cefalópode se torna um alvo fácil nas costas de qualquer predador de porte maior. Por essa razão, os animais evolutivamente se beneficiaram de se livrar do papel de presa e se tornarem predadores de topo. É aí que entra a lula gigante, um ícone e um enigma das profundezas. Até o virar do século XXI, a lula gigante permanecia como uma das poucas megafaunas existentes que nunca havia sido fotografada viva. A maior parte do que sabemos sobre a lula gigante vem de espécimes que encalharam na costa. Somente em 2004 foram tiradas as primeiras fotografias de uma lula gigante viva em seu habitat natural, na zona crepuscular a uma profundidade de cerca de 1000 metros. Embora ainda não saibamos muito sobre essas criaturas misteriosas, sabemos que elas são enormes. O maior exemplar já encontrado media 13 metros de comprimento e pesava 275 kg, equivalente ao comprimento de um ônibus escolar. Em comparação com a maioria das lulas, que não passam de 60 centímetros de comprimento, esses gigantes são verdadeiramente excepcionais. Os cientistas acreditam que o tamanho impressionante da lula gigante resulta em poucos predadores e lhes permite caçar confortavelmente peixes e outras espécies de lulas nas profundezas, utilizando seus 2 tentáculos extremamente longos. No entanto, apesar da impressionante lula gigante,
ela não é a maior lula das profundezas marinhas. A lula colossal, também conhecida como lula antártica, é o maior invertebrado do mundo. Embora sejam um pouco mais curtas em comprimento do que a lula gigante, medindo apenas 10 metros, podem pesar entre 500 kg e 700 kg, espreitando em profundidades superiores a 2.000 metros. É fácil imaginar uma criatura tão grande como um predador agressivo, cortando a água, capturando presas e dominando seus oponentes, despedaçando navios à vela, entre outros. No entanto, essa lula nos ensina algo mais sobre os gigantes das profundezas marinhas. Eles não são necessariamente a força predatória dominante que imaginamos, pois, junto com seu tamanho imponente, vem algo mais, um metabolismo extremamente lento. A lula colossal leva a chamada lei de Kleiber ao próximo nível. Essa lei afirma que o metabolismo não aumenta linearmente com o tamanho do corpo, como seria de se esperar. Uma pessoa que pesa 100 kg não queima o dobro das calorias de uma pessoa que pesa 50 kg. Da mesma forma, um cavalo que pesa 1000 vezes mais que um rato não requer 1000 vezes mais energia. Em vez disso, o metabolismo escala com a massa de um animal elevado à potência de 3/4. Essa regra se aplica a todas as formas de vida na Terra, desde baleias azuis até células individuais. É em grande parte uma consequência da física e geometria dos sistemas circulatórios dos animais, a relação entre a área de superfície e o volume do animal, e a natureza fractal dos vasos sanguíneos. Isso significa que quanto maior o animal, mais eficiente ele se torna. E a lula colossal parece ser extremamente eficiente nesse sentido. Um estudo estimou que a taxa metabólica da lula colossal é tão baixa que ela queima apenas 45 calorias por dia e requer apenas 0,03 kg de comida diariamente. Uma única lula adulta forneceria comida suficiente para uma lula colossal de 500 kg por cerca de 200 dias. Sua necessidade de energia é de 300 a 600 vezes menor do que a de outros predadores de tamanho semelhante no Oceano Antártico. Isso indica que a lula colossal tem um ritmo de vida particularmente lento. Ela não persegue sua presa em batalhas épicas, como podemos imaginar. Em vez disso, ela espera pacientemente que a presa se aproxime involuntariamente e usa os ganchos em seus braços e tentáculos para capturá-la. Esse estilo de vida oportunista faz sentido porque a predação visual em águas profundas é quase impossível devido à visibilidade extremamente limitada. A lula colossal possui os maiores olhos de qualquer animal do mundo, com até 30 centímetros de largura. No entanto, os cientistas acreditam que esses olhos não são usados para capturar presas, mas sim para detectar e evitar predadores. Poucas criaturas poderiam caçar uma lula tão grande, mas algumas, como as baleias esperma, são capazes de fazê-lo. A escassez de alimentos e a evasão de predadores são algumas das principais pressões que levam os animais marinhos profundos a crescerem tanto e terem um metabolismo tão lento. No entanto, essas não são as únicas pressões. A própria água profunda e fria também contribui para o gigantismo. A regra de Bergman afirma que os animais encontrados em ambientes frios tendem a ser maiores do que aqueles encontrados em ambientes quentes. Essa regra, no entanto, historicamente só foi definitivamente verdadeira para animais endotérmicos, como pássaros e mamíferos. A questão de se essa tendência também se aplica aos animais ectotérmicos, como lulas, caranguejos e isópodes que habitam as profundezas, é um assunto surpreendentemente controverso na ciência. Mas é evidente que certas espécies de animais ectotérmicos são realmente maiores em temperaturas mais frias. Isso pode ser observado nas regiões polares da Terra, onde esponjas marinhas, vermes e até organismos unicelulares crescem enormes. A principal teoria para esse fenômeno é que a água mais fria contém mais oxigênio, permitindo que corpos tão grandes se desenvolvam em criaturas aquáticas. E em regiões profundas e polares, encontramos um dos gigantes mais estranhos de todos. O tubarão da Groenlândia é o maior peixe do Oceano Ártico e um dos maiores tubarões do mundo, atingindo 7 metros de comprimento e pesando até 1.400 kg. Ele vive em profundidades superiores a 2.000 metros, onde a temperatura da água varia entre -2 e 7 graus Celsius. É o único tubarão capaz de sobreviver nas águas frias do Ártico durante todo o ano. Esse ambiente extremo e frio fez com que o tubarão da Groenlândia não fosse apenas enorme, mas também extremamente antigo. Esses tubarões são os vertebrados de vida mais longa do mundo, existindo há tanto tempo que provavelmente há indivíduos nadando nos mares que estavam vivos antes da viagem de Cristóvão Colombo para as Américas. Antes de Michelangelo pintar a Capela Sistina enquanto os impérios Azteca e Inca ainda prosperavam.
Os cientistas estimam que sua expectativa de vida média seja de pelo menos 272 anos, com alguns indivíduos possivelmente vivendo mais de 500 anos. Dentro dos olhos dos tubarões da Groenlândia, existem proteínas que se formam antes do nascimento e são cobertas por várias camadas da lente ocular. Essas proteínas não se degradam com a idade, o que permite aos cientistas estimar aproximadamente a idade do tubarão através da datação por carbono. Uma fêmea de 5 metros de comprimento foi estimada com uma idade entre 272 e 512 anos. Esses tubarões só atingem a maturidade reprodutiva por volta dos 150 anos. Sua vida incrivelmente longa pode ser atribuída ao seu metabolismo extremamente baixo, assim como acontece com a lula colossal. Assim como a lula colossal, os tubarões da Groenlândia são alimentadores extremamente lentos e oportunistas. Eles se alimentam de peixes e lulas, além de vasculhar qualquer carcaça que encontrarem. O conteúdo de seu estômago Inclui até mesmo ursos polares, cavalos e renas. Assim como as lulas gigantes, eles também enfrentam dificuldades para localizar e perseguir suas presas nas águas completamente escuras. Além disso, esses tubarões sofrem com a presença constante de um crustáceo que se agarra aos seus globos oculares, danificando-os até a cegueira total. Até agora, discutimos animais estranhos, incríveis e até assustadores, mas só chegamos às zonas meso- e batipelágicas, que vão de 200 a 4.000 metros de profundidade. O oceano vai ainda mais fundo e revela um dos casos mais extremos de gigantismo das profundezas já descobertos. Nas trincheiras Adais, localizadas entre 6.000 e 11.000 metros de profundidade, a temperatura varia entre 1 grau Celsius e 4 graus Celsius. Não há luz e a pressão pode atingir níveis 1.100 vezes maiores do que na superfície. Nesse ambiente, a neve marinha, que sustenta a maior parte das profundezas, mal consegue chegar. Cerca de 90% dela nunca ultrapassa a zona crepuscular. Apesar de todas as dificuldades, quanto mais fundo você vai, mais encontrará anfípodes colossais rastejando pelo fundo do mar. Os anfípodes de águas rasas geralmente possuem entre 5 mm e 20 mm de comprimento, mas esses anfípodes de águas profundas podem chegar a 34 cm de comprimento. Algo que normalmente seria do tamanho de um mosquito nessas profundezas se torna do tamanho de um porquinho da Índia. O Alicella gigantea, conhecido como anfípode supergigante, é o maior anfípode já descoberto. Seu gigantismo é semelhante ao dos isópodes gigantes, que podem medir até 50 centímetros de comprimento. Em comparação, seus parentes conhecidos como o bicho de conta encontrados em jardins têm apenas 6 milímetros de comprimento. Esses anfípodes isópodes são necrófagos e detritívoros, alimentando-se de qualquer material em decomposição que encontram. Seu tamanho corporal gigantesco lhes permite armazenar o máximo possível de alimento e energia quando o encontram. Quando esses isópodes gigantes encontram uma fonte significativa de alimento, eles se empanturram a ponto de comprometer sua capacidade de locomoção. Dessa forma, conseguem sobreviver a longos períodos de escassez alimentar. Isópodes gigantes são conhecidos por sobreviverem mais de 5 anos sem comida em cativeiro. Além disso, seu grande tamanho corporal permite que percorram maiores distâncias em busca de sua próxima refeição. Outra razão para seu tamanho corporal gigantesco pode estar relacionada à viscosidade da água em tais profundidades e temperaturas frias. Nas profundezas, a água parece ser mais espessa do que na superfície. O tamanho corporal maior pode fornecer uma vantagem respiratória a esses invertebrados marinhos do fundo, ajudando-os a superar as maiores forças viscosas na água. Mesmo com todos esses fatores, ainda é difícil compreender como há comida suficiente nas profundezas para sustentar esses gigantes. No entanto, os cientistas recentemente descobriram que algumas dessas criaturas podem se alimentar de uma fonte de alimento totalmente inesperada. Foi descoberto que um anfípode adal, chamado Hirondellea gigas, possui uma enzima chamada celulase, que parece ter a função de quebrar matéria vegetal. Isso é surpreendente, considerando que não há vida vegetal nas profundezas adais, e os anfípodes não precisariam dessa enzima para digerir algas marinhas em forma de neve. No entanto, quando os cientistas realizaram testes com essa enzima, ela conseguiu transformar serragem e polpa de madeira diretamente em glicose. Além disso, sua atividade enzimática aumentou sob alta pressão hidrostática. Quanto maior a pressão, mais rápido e eficientemente a enzima pode digerir a celulose. Embora não haja plantas vivendo na zona adal, ocasionalmente grandes pedaços de madeira flutuante afundam até o fundo das partes mais profundas do mar.
E ser capaz de converter essa madeira diretamente em energia é de grande valor de sobrevivência para um animal que não tem muitas opções. Embora saibamos pouco sobre o fundo do mar, temos ciência de que é um ecossistema extremamente delicado. Muitas dessas criaturas já vivem no limite da sobrevivência, e qualquer mudança em seu ambiente pode significar o fim para esses gigantes. Sobre pesca, poluição plástica, mudanças na química dos oceanos devido às mudanças climáticas e mineração em alto mar são todas ameaças a este incrível ecossistema. Essas criaturas podem parecer que vivem em um planeta alienígena distante, mas ainda estão profundamente conectados e dependentes de nós. Os cientistas agora acreditam que também podemos depender do mundo delas. Estamos apenas começando a compreender a conexão intrínseca entre os ecossistemas oceânicos e suas interações com os ambientes terrestres em que vivemos. E, mais importante, quem deseja viver em um mundo que foi privado de suas maravilhosas, fascinantes e desconcertantes criaturas do fundo do mar? Muitas vezes, como espécie, estamos tão obcecados em buscar vida alienígena em outros planetas que esquecemos das criaturas inimagináveis que vivem bem debaixo dos nossos narizes. Ou, melhor dizendo, sob muitos quilômetros de oceano. Talvez o tubarão da Groenlândia, flutuando sozinho na escuridão, com parasitas em seus globos oculares, esteja realmente em algo. Aposto que o tubarão da Groenlândia não sofre de insônia todas as noites, nem começa o dia com uma xícara de ansiedade lendo a primeira página do Reddit e todos os seus tópicos e bobagens relacionados. Mas, infelizmente, sou humano e muitas vezes acabo fazendo exatamente essas coisas. Quero me manter informado, mas acabo sendo sugado pelas notícias e pelas redes sociais, prejudicando minha saúde mental e, honestamente, perdendo muito tempo. Agradecemos por acessar o canal Gravidade Zero e por assistir aos nossos vídeos. Valorizamos o seu apoio e interesse em explorar o espaço e além. Se você gostou do conteúdo que compartilhamos e deseja continuar acompanhando nossas aventuras cósmicas, convidamos você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber as atualizações mais recentes. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos empolgantes vídeos futuros. Estamos empenhados em trazer-lhe informações fascinantes, descobertas científicas, teorias intrigantes e imagens deslumbrantes do universo. Queremos compartilhar com você a emoção de explorar o desconhecido e mergulhar nas maravilhas do cosmos. Clique no botão de inscrição e vamos explorar juntos as maravilhas da Gravidade Zero. Agradecemos novamente por fazer parte da nossa comunidade e esperamos proporcionar a você uma experiência enriquecedora em nosso canal. Continue assistindo e explorando o mundo além da Terra. Com gratidão, Equipe Gravidade Zero.